Fala pessoal, tudo bem? Vamos falar sobre meio ambiente e segurança alimentar. Vamos entender como é que esse esquema de segurança alimentar e a disponibilidade de alimentos no mundo está sendo aí suficiente para atender a toda a população. Para a gente começar a entender, vamos perceber aqui a definição de segurança alimentar. Segurança alimentar é o conjunto de práticas e cuidados para ver aí a questão da disponibilidade do alimento no mundo, assim como a sua produção e também com a questão da nutrição. Qual é as condições de nutrição que esse alimento está sendo produzido? De que maneira esse alimento acaba sendo utilizado, insumos químicos, insumos agrícolas, fertilizantes, para que isso não cause nenhum tipo de problemas à saúde das pessoas que consomem. Para que a gente possa entender isso, precisamos entrar num processo aí, tecnológico da agricultura chamado de Revolução Verde. A Revolução Verde é um conjunto de técnicas, de projetos e pesquisas que foram criados na década de 1940 para determinar aí uma maior produtividade no mundo. A intenção justamente era de aumentar a quantidade de alimentos no mundo para que evitassem problemas de escassez alimentar. Assim, as pesquisas começam a ser feitas a partir de 1940, porém, elas só começam a entrar em vigor a partir dos anos 1960, quando a organização Rockefeller acaba gerando aí diversas pesquisas e diversos sistemas de implantação em alguns países para a geração de produtividade agrícola. Alguns países foram aí escolhidos criteriosamente para ser aí os pilotos nessa nova forma de produtividade agropecuária. Assim, países como a China, a Índia, os Estados Unidos, o Brasil e o México passaram a ser principalmente aí essa área de foco onde começa a aplicar todas as iniciativas que a organização Rockefeller acaba criando para gerar uma maior produtividade. Dentro dessas práticas aí da Revolução Verde, vem então o uso de defensivos químicos para evitar que pragas acabem assolando aí as plantações. Além disso, uma situação de melhoramento da nutritividade do solo passa a ser utilizado. Até então, entendia-se que o uso do esterco, principalmente aí rico em nitratos, era importante para a melhoria de toda a fertilidade do solo. Assim, algumas empresas farmacêuticas e químicas passam então a buscar os elementos básicos aí em nitrato, fosfato e também em potássio para gerar essa maior nutritividade. Assim, onde vai encontrar o nitrato, o nitrogênio numa maior quantidade? No ar. Então, a partir disso, eles começam através do gás, o nitrogênio, a produzir nitratos para a produtividade agrícola. Quando a gente vai em loja de jardinagem, por exemplo, e precisa de algum tipo de fertilizante, a gente vai utilizar sempre um código dos fertilizantes chamado NPK, que é justamente cada um tipo aí de fertilizante vai ter uma quantidade de N, nitrogênio, P, no caso aí o fósforo, e K, o potássio. Assim, nós vamos ter então essa organização da nova Revolução Verde, partindo desses defensivos químicos e desses fertilizantes, os chamados agrotóxicos. Mas ele não fica só nisso, ele vai ficar também aí pautado numa mecanização de toda a produtividade agropecuária. Assim, ao invés de gerar produção pautada justamente aí no uso de tração animal para o revolvimento da terra, para a semeadura, é utilizado máquinas aí aradeiras, máquinas semeadeiras e também a colheita, que antes era toda feita manualmente, passa a ser criado diversas máquinas aí para determinados tipos de cultura ser utilizados nesse processo todo. Vamos entender então que em todo esse processo há uma maior produtividade, um aumento da produção e da produtividade agrícola com esses usos intensivos de insumos agrícolas e também um uso intensivo do solo, uma vez que com essa situação impede aí a questão do esgotamento do solo, mas acaba gerando aí problemas sociais, problemas relacionados ao desemprego no campo. Se antigamente para produzir uma determinada quantidade aí de grãos principalmente, era necessário vários coletores
Agora uma máquina faz o mesmo serviço em poucas horas. Então o desemprego estrutural acabou sendo muito grande aí no campo. E as pessoas que acabavam perdendo o seu emprego só tinham duas opções: ou buscar novas fronteiras agrícolas, onde ainda a tecnologia não estava aí funcionando, ou então ir em direção às cidades, causando um processo migratório conhecido como êxodo rural. Então, dessa maneira, esse uso do maquinário acabou sendo bem forte, causando diversos problemas aí de desemprego no campo. O uso indiscriminado dos recursos hídricos também foi um dos grandes fatores aí que acabaram gerando toda essa situação. Como, por exemplo, a questão de todo tipo de agrotóxico, de químicos que era jogado no solo e com a irrigação acabava contaminando os lençóis freáticos, deixando aí toda a água imprópria para o consumo. Assim, todas essas áreas de recursos hídricos, rios, lençóis freáticos, aquíferos, passaram a ter então um grande problema de contaminação. Além do mais, a questão da segurança alimentar também foi muito importante nesse processo, pois muitas pessoas tinham a preocupação com a forma com que estava chegando esse alimento. Será que todo aquele veneno para poder aí tirar as pragas não estava chegando na própria alimentação? Pesquisas dizem que muitos problemas relacionados aí a câncer, a outros tipos de doenças, acabaram acontecendo devido à quantidade de glifosato existente aí nos alimentos. Glifosato é um tipo de defensivo químico que impede que qualquer outra cultura, qualquer outro tipo de vegetal, capim, pasto, qualquer situação ali, acabe entrando em contato com a plantação, gerando aí um problema na produtividade, uma diminuição aí da produtividade nutricional aí devido ao sequestro desses nutrientes por plantas que não fazem sentido estar ali. Então essa preocupação com o veneno, com aquilo que é perigoso, acaba acontecendo o tempo inteiro. Então aqui essa ilustração mostra exatamente isso, como se aí algo perigoso, que pudesse gerar problemas aí letais para as pessoas, estavam sendo jogados aí nos alimentos. Claro, além de tudo isso, ainda tinha a questão do desmatamento, uma vez que a produção, o aumento dessa produção demandava uma maior área de terra para produzir. Consequentemente, a vegetação natural acaba sendo perdida através de queimadas, através aí de cortes de árvores, para gerar mais áreas agricultáveis, causando ainda mais problemas relacionados a clima, relacionados aí à qualidade do ar. Assim, toda essa produtividade acaba tendo sempre essa justificativa de gerar uma maior produção de alimentos e causar aí a diminuição ou talvez a erradicação da fome no mundo. Mas grande parte do problema da fome do mundo ele vai ser relativo principalmente à forma com que está sendo distribuído esse alimento e não à quantidade de produção. A quantidade de produção ela existe e ela seria suficiente se não fosse aí a forma com que diversos países acabam utilizando e consumindo seus produtos. Todas essas situações acabam gerando diversos problemas. Quanto à questão do uso intensivo das terras, do desmatamento, de produtividade exagerada, ela vai ter muito aí na produção de grãos. A produção de grãos é o foco nisso tudo, principalmente a produção de soja e de milho. A soja e o milho fazem parte, além da produção de óleos, produção de açúcar, produção aí de etanol combustível e de várias outras situações aí alimentares, ainda serve de ração animal para o gado. Então, também quando se come um hambúrguer, uma carne, também está se preocupando com a produção aí do desmatamento, pois houve a necessidade de substituição de áreas naturais para a produção de soja, de milho, que serve de ração animal, que vai servir para a produtividade agropecuária. Enfim, dessa maneira, essa revolução verde acaba sendo importante, pois gera uma maior produtividade, mas também gera diversos impactos ambientais, como todas essas que a gente falou aqui nessa aula. Eu espero que você tenha entendido essa aula. Eu vou ficando por aqui desejando a você um ótimo momento de estudos. Muito obrigado por ter assistido essa aula e tchau, tchau!